Vamos então começar com este tema que nós encontramos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos apresenta como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nós temos no item 8, escrito por Lázaro no ano de 1863, este tópico, obediência e resignação. Quando nós pensamos na obediência e na resignação, nós vamos estar associando ao próprio tema deste capítulo do Evangelho. Então, ser obediente, ser resignado, ser brando e ser pacífico são virtudes ativas que nos fazem um convite para uma movimentação. Uma movimentação ao qual nós vamos entender, por exemplo, que a obediência ela vai muito além de você estar atendendo a um comando. Jesus trouxe a obediência e a resignação como companheiras da doçura num momento em que o mundo vivia todas as questões de ordem material. E aí vamos pensar, enquanto virtude, que a obediência ela é contrária ao egoísmo e ao orgulho. Nós estamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando nós vamos lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nós vemos que Allan Kardec traz vários temas, mas a partir do item 8, Instruções dos Espíritos, 8, 9 e 10 de lei de amor, mas no item 11, Allan Kardec traz um texto que também foi escrito por Emmanuel, que vai falar deste egoísmo. Então, quando nós pegamos este capítulo 9, que vamos ver a obediência, Lázaro nos diz que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, eu compreendo que aquilo que eu vou estar fazendo, ele é necessário. Atender a este comando, eu já entendo que não vou simplesmente atender por atender, mas sim por compreender que isso se faz necessário na minha caminhada. E aí vamos pegar neste trecho do capítulo 11, o egoísmo, item 11, quando Emmanuel nos diz que o egoísmo é esta chaga que nós carregamos. Então, carregar uma chaga, ela não vai nos auxiliar a esta compreensão da razão, a este entendimento da razão. Ou seja, a obediência, ela é contrária ao egoísmo e ao orgulho. E a resignação, ela é contrária às nossas fraquezas morais. Então, quando nós pensamos nessas duas virtudes, obediência e resignação, nós vamos estar pensando no coletivo. Porque se o egoísmo é uma chaga que impede o nosso progresso moral, quando eu ajo com egoísmo, eu estou pensando em mim e não na coletividade. E aí vamos pensar que essas duas virtudes, a obediência, a resignação, elas vão buscar com humildade combater os vícios da humanidade, que são os nossos vícios morais. Lembrando que Allan Kardec ele vai indagar na questão 629 a respeito da definição de moral, e daí nós vamos perceber que é justamente quando eu devo obedecer, né, com a compreensão da importância de que fazer o bem é estar em acordo com a lei de Deus. Então, esta minha ação para o bem, eu não faço o bem simplesmente por fazer, eu faço porque eu já compreendo a necessidade de estar agindo conforme as leis de Deus
recomendam para nós. Daí vamos compreender que a obediência e a resignação, elas vão estar construindo esta sociedade que pensa no coletivo. É por isso que a obediência é contrária ao egoísmo e ao orgulho, porque isso é individual. Aí vamos pensar nessa obediência e na resignação, que leva ao crescimento, que vai levar ao progresso, porque se eu estou me afastando do egoísmo, eu estou alavancando a minha marcha moral. Eu estou pensando mais no bem em detrimento do mal. Aí vamos pensar que vivemos num planeta de provas e expiações, conforme a classificação apresentada por Allan Kardec no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá Allan Kardec escreve que no mundo de provas e expiações há predominância do mal. Então, se há predominância do mal, eu ainda estou pensando mais em mim, eu ainda estou agindo de maneira mais egoísta. Entretanto, quando eu passo a ter uma abertura para estar aprendendo mais essas lições, eu estou apto a ouvir o que Jesus trouxe para mim, o que Jesus trouxe para nós, para a humanidade. Porque vamos pensar, Jesus, ele seguia as recomendações de Deus, do nosso Pai. Ele tinha uma permanente comunhão com este Pai. Ele tinha confiança plena em Deus. Por isso, ele era obediente às leis divinas. Então, a obediência, a resignação são atos que nos direciona a agir segundo a vontade de Deus. Então, Cristo, como confiava no Pai, o que é que ele dizia? Eu e o Pai somos um. Então, nesta intercessão de ser um, ele e o Pai, significava que ele se submetia à vontade do Pai. Mas essa submissão à vontade do Pai era uma obediência de obedecer ordens? Não. Era uma obediência que ia além, porque ele tinha a compreensão de que era necessário seguir aquelas recomendações. E daí vai para o nosso exemplo. Vamos estar pensando em situações do nosso cotidiano. Eu digo ao meu filho que ele não pode ficar muito tempo no celular. Esta ordem que eu digo que precisa ser obedecida, em primeiro lugar, tem que passar pelo exemplo de eu, enquanto mãe, enquanto pai, o quanto eu estou na frente deste filho fazendo uso do celular. Então, não adianta nós estarmos em nosso processo de educação com a nossa família, estar querendo respostas que o nosso exemplo não favorece a obediência daqueles filhos. E daí vamos pensar que é necessário não somente a questão do exemplo, mas a compreensão de que se eu uso muito tempo o celular, eu estou perdendo a oportunidade de aprendizado, de fazer leituras, reflexões. É claro que quando nós vamos pegar a questão da faixa etária, as crianças que hoje praticamente estão nascendo na frente de um computador, de um celular, que a gente coloca um desenho, um joguinho, e aqueles dedinhos miudinhos já sabem buscar aquilo que eles desejam, mas nós sabemos que isso não é favorável se usado de maneira inadequada. E aí, o que é que a gente quer na criança que tem mais compreensão, no adolescente, que nós digamos, você não pode ficar o dia todo no celular, é final de semana. E eu, enquanto mãe, estou lá o dia todo no celular.
Na quinta-feira, ontem, o nosso tio Di, na sua doutrinária, que está gravada no canal da TV Mansão do Caminho, ele falava que muitos pais têm perdido esta oportunidade de convivência com seus filhos. Chegam em casa cansados do trabalho. E aí, pega lá o celular e fica nas redes. Muitas vezes, no horário do almoço, está cada um com o seu celular, que era, no passado, aquele momento de convivência, de diálogo, de interação. Mas hoje cada um permanece no seu mundo. Então, como é que nós queremos que tenha este consentimento da razão se o meu filho não compreende que é importante dedicar o horário do almoço para um diálogo, para uma interação, porque eu própria, como mãe, estou almoçando e estou ali, no celular. Eu boto a comida na boca e vou para as redes, porque isso, de alguma maneira, se transformou em algo que nós estamos cada vez mais dependentes das redes, deste movimento. E precisamos pensar que é preciso utilizar de maneira adequada o nosso tempo para que o resultado desta utilização do tempo seja favorável à nossa caminhada. Então, quando nós fazemos a leitura lá no capítulo, no Livro dos Espíritos, nesta questão 629, que vai indagar sobre a moral, ali nós vemos o que é que eu devo fazer, não o que o outro deve fazer. Então, esta regra do bem proceder, ela é muito clara. Qual é o caminho que eu devo seguir? Eu devo seguir o caminho que recomenda as leis do nosso Pai. Entretanto, apesar de estar lendo o que está lá escrito, apesar de estar ouvindo diversos expositores trazerem essa questão, é uma questão muito conhecida, essa 629, que depois nós vamos ter na 630, que distinção podemos fazer entre o bem e o mal. Então, isso nos mostra o que eu, individualidade, devo fazer, e não o que o outro deve fazer. Então, nesta leitura que nós fazemos, que temos uma diretriz para a nossa caminhada, quando eu alcanço a compreensão desta recomendação, eu de fato vou estar atenta na minha caminhada, o que é que eu estou fazendo para que eu possa de fato estar cada vez mais agindo na direção do bem, sendo esta a perspectiva da minha caminhada evolutiva, porque eu preciso tanto da obediência quanto da resignação para mim, para a minha caminhada e para a minha transformação. Só que eu caminho esperando sempre do outro, que o outro haja no bem, que o outro não pratique o mal. E quando isso acontece, eu vou, mas olha o que ela fez, como é que pode estar aqui há tanto tempo na casa espírita e teve essa atitude? Então, a nossa caminhada está muitas vezes na direção do outro, sem este olhar para dentro de nós mesmos, buscando esta transformação, buscando a identificação, quais são as situações que eu estou vivendo e que estão me impulsionando para o mal. Ainda falando de obediência, nós vemos nesse processo de educação o quanto nós nos equivocamos quando oferecemos premiações para que os nossos filhos façam tarefas, por exemplo, que são peculiares à caminhada deles. Nós nos recordamos, quando estávamos fazendo a leitura do material para trazer estas reflexões, que certa feita, em nossa evangelização infantil,
A nossa evangelização começa a partir infantil, a partir de 3 anos e vai até 12 anos. E nós estávamos dando um suporte no grupo de 3 e 4 anos, que era um grupo que tinha um grupo grande a esta época, e tinha alguns meninos bem danadinhos. E nós vimos, certa feita, uma criança, filhas de trabalhadores da casa, voluntários envolvidos nas tarefas, que não queria entrar na sala da evangelização. E aí a mãe insistindo, ele na porta, não queria entrar, e eu ouvi a mãe prometendo à criança um brinquedo se ela entrasse na sala da evangelização. Aí o que é que acontece? A criança, ela vai aprender a obedecer por premiação. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você tirar boas notas, eu lhe dou tal presente. Se você passar de ano, eu vou aumentar a sua mesada. Então, nós vamos nos envolvendo nessas questões do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não se dá conta deste envolvimento e que o nosso filho, ele já percebe que para poder fazer, alcançar alguma coisa que ele deseja, ele vai estar neste intercâmbio de eu faço porque eu vou receber, e não eu faço porque eu acho que é interessante. E aí, voltando a esse caso da criança para entrar na sala da evangelização, nós podemos perceber, por exemplo, o quanto em alguns momentos é difícil. Hoje, por exemplo, nós estávamos na nossa evangelização presencial e eu ouvi de uma mãe cujo filho passou agora para a juventude, 13 anos. Ele ficou conosco no modelo virtual por conta da pandemia, mas um menino extremamente participativo. E a mãe dizia para mim: Tânia, eu tive tanta dificuldade de trazer ele hoje, mas ela não disse para mim que tinha prometido isso ou aquilo. E eu fiquei a imaginar o que fez ela convencer o seu filho a vir para a evangelização. E aí eu disse que quando os meninos fazem essa transição da infância para a juventude, eles começam a querer botar a sua vontade como se os pais devessem obedecer à sua vontade. Ah, não quero ir. E meninos nessa faixa etária, pelo menos na nossa realidade aqui no Brasil, eles todo sábado têm atividade na escola, muito provavelmente fazem testes, fazem provas, acordam cedo. E aí nós ouvimos muita justificativa. Ah, mas eu já acordo cedo a semana toda, domingo que eu posso acordar mais tarde, eu tenho que ir para a evangelização. Daí nós precisamos pensar o que é que eu considero como relevante está levando o meu filho para o trabalho da evangelização. E está no diálogo, que não é no dia do trabalho, durante a semana, para que ele compreenda a importância de estar na evangelização. Porque é muito interessante quando nós imaginamos as dificuldades que nós temos de lidar nesse processo de educação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e nós não abrimos mão de oferecer a melhor escola, se possível, o melhor esporte, se possível, o melhor estudo de língua. Aqui tem muito, né, no Brasil, o estudo da língua inglesa. Os filhos aprendem desde cedo, para quem tem condições, ao idioma inglês. E aí, quando a gente vai para o outro lado desta importância para a educação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, às vezes nós não conferimos o valor que deveríamos, e daí os nossos filhos, eles não acham que aquilo é tão importante. Particularmente
quando eles próprios observam nos pais: "Ah, hoje o meu trabalho foi pesado durante a semana. Hoje eu não vou não, vou dormir até mais tarde". Então nós começamos a sair deste ritmo. E aí hoje observando também esse fluxo da evangelização, nós começamos às 9 horas da manhã, todos juntos, cantamos uma música, fazemos uma prece e vamos para as salas. E aí observamos que após 10, 15 minutos deste momento, continuou a chegar muitas crianças depois do horário. Elas vão para a sala e eu fiquei a refletir. É tão interessante que dificilmente nós permitimos que o nosso filho chegue atrasado na escola. Entretanto, nós temos essa permissividade com o trabalho da evangelização infantil, da juvenil, que é um cuidado imprescindível, inclusive que vai estar oferecendo elementos para a compreensão de que aquilo eu vou obedecer porque eu sei, é a razão que vai falar mais alto. Eu obedeço porque eu compreendo que é necessário para a minha caminhada e é a razão. Eu vou aceitar, não é porque não tem jeito, não. Eu vou aceitar porque eu já compreendo que aquilo é salutar para a minha caminhada evolutiva. Ah, Tânia, mas para a criança, para o adolescente, isso é difícil. Não é difícil. Porque para a criança, quando interessa a ela pegar o joguinho, pegar o filme lá no celular, ela vai. E quem foi que deu essas ferramentas para poder ela fazer esse acesso? E por que nós fizemos isso? Porque queríamos, por exemplo, que ela se distraísse, que ela ficasse um tempo sem depender de mim. Então, cada um de nós apresenta as suas alternativas. E aí vamos lembrar também quando nós temos as crianças, o que é que nós fazemos com as tomadas para que a criança não coloque o dedo e tome um choque? Nós protegemos as tomadas, as gavetas. E aí eu me recordo que recentemente um sobrinho falou à sua filhinha de 2 anos que a sobrinha neta, o que ele já tinha colocado nas tomadas para poder proteger, ela já aprendeu a tirar. E as gavetas que tem um suporte para que quando você abre ela não volte, né, com velocidade para não prender o dedo, ela também já aprendeu a manipular. Ou seja, esta curiosidade é aquilo que é o movimento da vida que vai fazendo com que nós busquemos já desde pequeno. E por que esta busca para as questões de ordem espiritual, elas não acontecem? Porque nós não oferecemos os estímulos que deveríamos para esta busca. Aí vamos pensar, de que maneira nós estamos trabalhando para poder melhorar isso? É justamente com o olhar que se volta em primeiro lugar para nós mesmos. Por que eu estou, domingo de manhã, no ambiente físico da Casa Espírita? Vocês estão aí na sede do KSSF. Eu já estive mais cedo na sede lá da Mansão do Caminho. E nós tínhamos um grupo enorme de crianças, de jovens, um pouco menos, e de pais, que estavam interessados e que buscavam algo. Mas este buscar algo não deve ser porque tio Divaldo, por exemplo, fala da importância de levar os filhos para a evangelização, mas sim porque nós já compreendemos, a razão já nos mostra o quanto é importante na formação daquele espírito que recebemos para construirmos as nossas trajetórias, ele está imerso, inserido neste trabalho.
Então, aqui nós temos a obediência, que é o consentimento da razão. E a resignação? O que seria a resignação? O consentimento do coração. Aí vamos pensar o que é esse consentimento do coração, que está aqui escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, obediência e resignação. O que será que Lázaro quis dizer para nós com este consentimento do coração? Aí vamos imaginar. Estou fazendo uma série de exames e eu recebo o diagnóstico de uma doença grave. Vamos nos colocar no lugar desta pessoa que recebe este diagnóstico. Qual seria a primeira reação de quem recebe o diagnóstico de uma doença grave? Vamos pensar, se já passamos por uma situação dessa, se já estivemos junto de alguém que recebeu esse diagnóstico, ou se alguém chegou para nós e contou que passou por essa experiência. Como é que é qual é a nossa reação? A resignação em uma situação dessa vai dizer para mim, Tânia, tudo quanto acontece tem uma razão, tem um propósito. Se esta doença grave chegou para você, é necessário extrair as melhores lições. E aí, hoje, conversávamos com o pai, que tem uma filha que, desde cedo, está na evangelização, hoje com 10 anos, e ela tem autismo, transtorno do espectro autista. E ele falava hoje que não existe lugar no mundo que ele passa com a filha e que recebe o acolhimento como lá na instituição. Ouvindo isso, nós podemos imaginar quanta dor, quanto sofrimento para este pai, para esta mãe, é filha única, que vive mergulhado neste processo. E daí veio à minha mente: será que este pai, esta mãe, tem este consentimento do coração perante este momento da vida, na presente existência, que recebe uma filha com uma necessidade especial? Porque todos nós sonhamos com filhos bonitos, alegres, saudáveis. Mas a vida nos faz um convite em algum momento. E eles receberam este convite e foram preparados no mundo espiritual. Não vem do acaso. No mundo espiritual, eles estudaram para chegar aqui e darem conta deste processo. Só que, às vezes, nós estamos citando um exemplo diante de tantos outros em que o nosso coração não consente para aquela experiência. E aí? Vamos nos exasperar? Vamos nos revoltar perante o nosso Pai? Quando algumas vezes ouvimos: mas por que Deus fez isso comigo? Que castigo é esse eu passar por essa experiência? Como se nós devêssemos ser os privilegiados, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixo de fazer isso. Não há privilégios perante a lei do nosso Pai, as leis que estão em pleno funcionamento. Então, muitas vezes, diante de uma doença grave, diante de um desemprego, diante de uma dificuldade no relacionamento, não temos este consentimento do coração.
E é isso que nós precisamos pensar, porque todos vivemos em um mundo que é cheio de conflitos. Porque nós carregamos esses conflitos que vêm de outras experiências, que se somam com os conflitos que nós adquirimos diante da experiência atual. Então, a resignação vai mostrar para nós que é preciso enfrentar o problema sem revolta, sem raiva, sem estar nos questionamentos de por que que isso está de fato acontecendo comigo. Mas se chega para você, para mim, para nós, estas situações desafiadoras, é porque nós já nos encontramos em condições de dar conta desta experiência. Então, o nosso Pai aguarda de nós a aceitação, mas não é aceitar de braços cruzados. É você fazer o seu movimento. Aí eu lembro do nosso querido tio Nilson. Já fiz essa narrativa em outras exposições, mas nunca é demais trazer a experiência de alguém que estava em um leito de hospital, já nos seus dias finais da existência corpórea, aos 89 anos, e dizia: o que Deus espera de mim, este velho, que eu aprenda com esta experiência? Então, esta frase não demonstra nada de revolta, e sim de uma reflexão para o aprendizado, para que possamos extrair as melhores lições de toda experiência que nós estamos atravessando em nossa caminhada. E daí vamos pensar que nós, nesse processo de formação, estamos a todo tempo querendo que o nosso filho seja paciente, seja educado, seja humilde, mas tudo isso vai requerer de nós a postura da paciência, da humildade, enfim, de tudo quanto nós estamos desejando dele. Então, para ensinar a virtude, é preciso ser virtuoso. Aí eu me recordo que certa feita ouvi de uma evangelizadora do grupo de 9 e 10 anos dizer, quando falavam a respeito dos vícios, da bebida, do fumo, uma criança de 10 anos virou para a evangelizadora e disse: engraçado, tia, minha mãe diz que eu não devo beber e ela o tempo inteiro bebe. Cadê o exemplo? Então, como é que eu posso dizer ao meu filho: não, você não deve fumar, o fumo é prejudicial à saúde, e ele me vê fumando? Ou até que eu fume escondido para ele não ver, mas ele sente o cheiro, ele encontra a carteira de cigarro. Então, é isso que nós precisamos pensar quando nós tratamos da resignação. A resignação, em outras palavras, é o nosso coração que vai dizer sim diante das situações mais difíceis, mais ásperas que estejamos a viver. Então, eu recebi esse diagnóstico da doença grave, eu vou aceitar com o coração. Eu não vou me revoltar. Eu não vou me questionar porque Deus fez isso comigo. Eu não vou negar. Então, são etapas que a estudiosa Elizabeth Kübler-Ross ela colocou quando nós recebemos o diagnóstico de uma doença grave, que eu vou passar pela negação, pela raiva, pela depressão. Não necessariamente eu vou passar por todos esses estágios, mas eu, que estou aqui,
aprendendo com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, já compreendo que todas essas situações que nos chegam é para o nosso aprendizado e crescimento. Então, precisamos sair desta zona de queixa, de lamentação, de revolta, de raiva, porque isso está acontecendo comigo. Mas nós não somos os premiados do nosso Pai. A situação que eu estou vivenciando, muitas outras pessoas que nós não conhecemos também estão vivenciando experiências difíceis. E aí é a questão do exemplo. A criança, o adolescente, ele vai perceber: não, minha mãe é uma pessoa dedicada. Não significa que ele vai ser exatamente igual à mãe, porque nós somos seres espirituais vivendo a experiência corpórea que é individual. Eu tenho, no caso, 2 filhos. Eu dei a mesma educação aos meus 2 filhos, mas um vai por um caminho, outro vai pelo outro, porque são espíritos, individualidades, que apesar de terem nascido no mesmo contexto socioeconômico e espiritual, tem algo que ele traz que é justamente a sua caminhada evolutiva, o seu livre arbítrio. Ah, eu não quero mais ir para a juventude, disse meu filho, ainda adolescente, e eu consegui sustentar até mais ou menos 18 anos. E depois ainda conversávamos a respeito disso hoje com outros pais. Que chega um momento que nós precisamos deixar que eles sigam a caminhada, mas nós fizemos a plantação. Nós demos o exemplo. Isso é fundamental. Porque se eu chego em casa revoltado porque perdi o meu emprego, e aí eu começo a falar mal de um, de outro, os filhos estão observando como eu estou reagindo, agindo. E no futuro, se eles passarem por uma experiência semelhante, eles vão achar que podem agir daquela maneira porque foi o que eles viram dentro de casa. E aí Kardec, na Revista Espírita, ele vai trazer um texto que é a primeira lição de moral na infância, que nós precisamos, neste processo de educação, levar os nossos filhos à obediência, não por premiação, mas sim por compreensão de que aquilo é importante para a sua caminhada. E aí vamos dar mais um outro exemplo. A criança que gosta de brincar, que espalha os brinquedos pelo quarto, pelo jardim, pela sala, depois você diz arrumar os brinquedos. E aí ele bate pé firme, esperneia, não arruma os brinquedos, e você não mostra àquela criança a importância de desarrumou para brincar, então vamos agora arrumar. E aí ele sai e você vai e cata este brinquedo, aquele. Ele vai achar que aquilo não é importante. E mais uma vez, ele vai repetir este modelo. Então é muito importante, em nosso processo de formação, estar junto, fazendo para que ele perceba que aquilo é importante e possa atender não por premiação, nem por medo, que é um outro lado do nosso processo de formação. Olhe, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Olhe, se você fizer aquilo, eu vou lhe bater. E aí nós recordamos de um pai que foi criado, né, na nossa casa. Ele, o casal, tanto ele quanto a esposa, eles foram criados na instituição e se casaram.
e tiveram filhos. E nós temos, eventualmente, atividades da evangelização que os pais participam na sala dos filhos. E certa feita ele contou da dificuldade, à época eles tinham três filhos homens, da dificuldade que era de levantar de manhã para ir à evangelização. E aí ele chamou uma vez os dois, o do meio e o menor. Chamou, já vou, painho. Chamou a segunda vez, já estou indo. Quando chamou a terceira, vocês não vão levantar, não, é? Olhe, vou trazer aqui aquele cinto que vocês conhecem. É claro, né, que isso é um processo, cada um educa como acha que deve educar. Mas ele contou isso na sala, com o filho presente, e a gente achou muita graça. Ele não precisou bater, mas ele disse que, eventualmente, ele precisava deste tipo de atitude para que os meninos levantassem da cama. E aí, imediatamente, os dois, não, pai, a gente já está indo tomar banho, já estamos indo tomar banho. Então, a forma, cada um vai encontrar, mas nós não podemos fazer com que o nosso filho obedeça por medo. Ele tem que obedecer pela compreensão de que aquilo de fato é importante, é relevante, é salutar, assim como todos os dias nós precisamos ir para a escola, nós precisamos nos alimentar. É este cuidado com a alma que às vezes nós nos afastamos um pouquinho, e o cuidado maior é: nós já estamos com tanto conhecimento adquirido, vamos fazer a nossa viagem de retorno. Um dia, cada um de nós terá o seu momento de ser chamado através da desencarnação. E quando chegarmos do lado de lá, nós precisamos ter alegria de perceber que nós cumprimos as propostas que foram estabelecidas, e não a frustração. Ai, meu Deus do céu, naquele momento que eu fui convidada para passar por aquela travessia difícil, eu não consegui ter este consentimento do coração. Houve revolta, mágoa, ansiedade, enfim. E o que nós estamos fazendo neste trabalho? É querer que os nossos filhos nos obedeçam porque nós estamos oferecendo prêmios? Se você arrumar sua cama, eu vou lhe dar tal doce. Se você fizer isso, eu vou lhe dar aquilo. Não é mais nessa perspectiva. Isso funcionou durante algum tempo. Hoje, nós precisamos fazer uma mudança para que este acolhimento, esta alegria de viver esteja nas mais variadas situações existenciais que estejamos a atravessar. Lembrando que Jesus, mesmo diante daqueles que apresentavam as atitudes mais contrárias ao que o seu evangelho trazia, ele tinha uma palavra de acolhimento. Ele tinha uma proposta de renovação, que é o que nós precisamos trazer também para a nossa caminhada. Eu fui por aquela estrada que eu considerava a estrada que eu deveria caminhar e não deu certo. Vamos refazer este caminho, porque nós sabemos que a existência nessa experiência corpórea é um contínuo desafio, em razão de todas essas ocorrências que são necessárias para o nosso êxito. É por isso que o nosso Pai, acreditando em nós,
nos oferece sempre novas oportunidades para retornarmos, refazermos os caminhos que percorremos de maneira equivocada e podermos estar, de fato, em cada experiência, exercitando virtudes que se fazem necessárias para o nosso progresso. Ah, Tânia, mas eu ainda não sou uma pessoa paciente. Sim, eu também não sou. Mas eu estou me esforçando para poder vencer esta impaciência e adquirir a paciência. Então, este esforço deve caminhar junto a nós, para que no investimento eu consiga alcançar a meta que eu estabeleci. Daí a necessidade de seguirmos a recomendação de Santo Agostinho, porque é justamente nessa revisão das nossas ações cotidianas que vamos estar enxergando, percebendo em que momentos eu caí, eu fui mais frágil, eu não consegui alcançar, vencer, e por outro lado, também identificar as nossas potencialidades, porque aquilo que é o nosso esforço para poder vencer estará sendo visto por aqueles que estão ao nosso redor. É chegar para os nossos filhos e dizer para eles: olhe, hoje o dia foi tão difícil. Eu buzinei exageradamente para uma pessoa que me fechou. Isso é importante porque eles também vão ver que nós temos as nossas fragilidades. E se não tivéssemos, nós não estaríamos mais em um planeta de provas e expiações. Então, por que que nós estamos aqui? Para aprender, para progredir, para avançar. E aí vamos pensar, já chegando para as nossas considerações finais. A escola pede para que se leia, vamos dar o exemplo do ensino fundamental 1, já chegando para terceiro, quarto ano, ensino fundamental 2, ensino médio. A escola recomenda que faça a leitura a cada bimestre de um determinado livro. Mas a criança, o adolescente, não gosta de ler. E aí vai a mãe, vai o pai. Flávia, Pedro, mas você precisa ler o livro. E a criança, o adolescente, está também observando que eu não gosto de ler, que eu não compro livro, que eu não abro um livro. Então, tudo isso requer de nós um esforço para que, através do nosso exemplo, aquele filho, aquela filha, aquele afilhado, aquele sobrinho, possa ver, eu preciso também me esforçar para poder fazer a leitura. Então, é esta obediência que Lázaro está recomendando para nós no capítulo 8 do Evangelho, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. E a resignação é, de fato, nós caminharmos para acolhermos todas as experiências que chegam até nós, sabendo que nada acontece do acaso, que nós fomos escolhidos por Deus para vivenciarmos aquelas experiências. Lembrando do que um espírito amigo escreve no tópico anterior a este, 8, obediência e resignação. Ela escreve, um espírito amigo, a nossa benfeitora Joana de Ângeles. A paciência, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, nós temos que compreender esta bênção que chega
até nós, que é o sofrimento. Mas nós sofremos como resultado das ações pregressas, que ainda não tínhamos o entendimento da necessidade de seguir as leis do nosso Pai. E aí nos equivocamos. E aí falhamos. E aí caímos. Mas vem este Pai magnânimo e bom e nos oferece uma nova chance. Então, o convite é para que nós possamos, de fato, aceitar com a razão e com o coração todas estas oportunidades que a vida está a nos apresentar. Se eu tenho um problema no relacionamento com o filho, com a filha, com o companheiro, com a companheira, vamos olhar esta dificuldade, este desafio, como uma grande oportunidade de libertação. Isto é o consentimento da razão e do coração. Que fique, então, este convite de Jesus, para que esta mansuetude, brandura, possa nos servir de instrumento para o alcance da resignação, da obediência. Que possamos ler mais a literatura espírita, que vai nos fundamentando mais a respeito das leis do nosso Pai, do Evangelho de Jesus, e assim permitindo que possamos acertar mais e errar menos, mas não nos esquecendo de que possamos, ao final de cada dia, rever a caminhada como foi e identificando as nossas fragilidades, destacando em especial aquilo que não foi o consentimento da razão e do coração, para que possamos empreender os nossos esforços para poder vencer, para poder não retroceder àquela experiência que não foi bem sucedida, e que sim, ainda que estejamos frágeis em uma nova experiência, mas que tenhamos a certeza deste esforço que estamos empreendendo na direção da vitória, desta vontade que está impregnada em mim para poder acertar mais, e que nunca nos falte o bom ânimo para poder vencer as provas e as expiações, que também fazem parte da nossa caminhada evolutiva, com a certeza deste amparo, desta assistência espiritual que não falta a nenhum de nós, a assistência do nosso anjo da guarda, que investe diariamente para que possamos perceber as suas orientações nesta sintonia que, através da oração, vamos conseguir alcançar. E que a oração seja este grande recurso que vamos utilizar diante dos conflitos, dos momentos desafiadores, delicados, enfim, de todas as experiências que a vida está nos colocando à prova, para que sejamos bem-sucedidos em todos os exames que já atravessamos e que ainda iremos atravessar
para poder sairmos de fato vitoriosos, alcançando um patamar bem mais elevado, porque esta é a nossa meta. Sairemos sempre com este saldo positivo da nossa caminhada. E só nos resta a gratidão. A gratidão a este Mestre que nos oferta nesta mensagem: feliz aqueles que são brandos e são pacíficos, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Mas para que possamos alcançar, é preciso trabalhar as duas virtudes, a obediência e a resignação. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, estas são as nossas considerações, trazendo a nossa alma nesta reflexão. E que Jesus seja sempre este mestre querido, que nos envolve a todo instante, com a tua paz, com o teu amor. Gratidão.